Percebem que quando há início de alguma coisa, de uma relação, pode ser de amizade ou até profissional, a gente tem o quê? A gente tem um grupo, mas quando a gente tem um grupo e a gente não destaca a individualidade desse grupo, ou seja, cada um, fica um pouco impessoal, não humanizado. Quando a professora diz o nome de vocês, o nome da gente é música para os nossos ouvidos. Quando você quer iniciar uma boa relação, principalmente em relação profissional com o paciente, falar o nome dele é você deixá-lo ciente de que você entende que ele é individual, que ele é singular e que ele tem vamos dizer assim, uma particularidade importante, que ele tem um lugar ali naquele processo. Tá bom? Quem gostou de ouvir o nome aí, é isso. Agora eu quero ouvir. Bom dia, professora Adriana. Bom dia, Bom dia, professora Adriana. Ah, então. Bom dia, Viu? professora Adriana. Eu adoro também ouvir. Eu adoro ouvir também o meu nome, assim como vocês também. Então é importante. A gente consegue se colocar como alguém que tenha uma outra posição, tá? Então é importante, tá bom? Vamos falar sobre isso. E eu tenho novidades, só que eu vou passar aqui. Está sendo gravada a aula, claro, e por isso eu quero registrar aqui o que eu resolvi, tá? Temos aqui o processo avaliativo, que foi descrito avaliativo, da disciplina de psicologia aplicada. Pronto, professor. E aí, é isso que está apavorando a gente. Eterno pavorou. Não se apavorem não, tá bom? Então, nós tivemos a atividade 1, tivemos a atividade 2, que passamos o segundo dia sem atividade. Professora, por que nós passamos o segundo dia sem atividade? Porque estavam pessoas entrando, lembram disso, pessoal? Um monte de gente entrando na turma. Sim. E a professora decidiu o quê, gente? Parar um pouquinho para dar tempo das pessoas que estavam entrando fazerem as atividades atrasadas, porque nas turmas entraram pessoas novas. Foi questão de flexibilidade, tolerância e cuidado com os alunos, tá? Por isso que na aula 3, na aula 2 não existiu atividade, tá? Na aula passada tivemos a atividade e hoje vamos ter outra atividade. Deixando claro que eu não vou fazer mais atividade nenhuma. Beleza? Professora, o que foi que aconteceu? Porque eu acho que está deixando aí, causando algum estressezinho. Depois de hoje, vocês só precisam entregar todas as atividades dia 11. Ponto final. Vou escrever isso aqui e depois eu distribuo aqui os pontos, tá bom? Dia 11. Não quero mais questionamento em relação à entrega das atividades. Vige, professora, que atividades, professora? Socorro. Todas. Não vou nem olhar. Atividades, tá bom? A professora precisa se adequar à realidade de vocês, que não, eu sei que não está sendo fácil. Quais atividades para entregar dia 11, gente? Olha aqui, ó, em letra maiúscula. Todas as atividades para serem entregues. Dia 11, o último dia de aula. Deixa eu colocar aqui. Último dia de aula. Beleza? Professora, socorro, até que horas? Até o final da aula, porque eu preciso computar, tá? Eu preciso fazer, é uma lista imensa que eu preciso saber quem fez, quem não fez, então eu preciso de tempo, tá certo? Então, no dia 11, até o final da aula, vige, minha aula é de manhã, é até o final da manhã. Eita, professora, minha aula é à tarde, até o final da tarde, até o final da aula da tarde, beleza? Pode falar, Professora, Lari. eu já fiz todas, viu? Professora, a senhora passou. Assim, eu já fiz também pelo aplicativo, pelo link que a senhora enviou. Eu preciso digitar e entrega impresso, De jeito nenhum, já está lá registrado, já recebi, Mina. Ô, professora, essa atividade, essa quarta atividade, eu só fiz 3 até agora. Essa quarta a senhora vai dar hoje, é? Acabei de falar, isso mesmo. Vou dar hoje. Viu, Maria? Viu?
Certo, amor. Tá bom? Aí, ó, olha a pontuação, minha gente. Olha a pontuação de cada atividade. Eita, professora, a senhora colocou agora tudo que eu procurava saber. Todas as minhas dúvidas foram sanadas. Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Não. A senhora quer todas as atividades dia 11. Final isso? da aula, isso. Sabe por quê? Pronto. Porque tem gente entrando, tem gente que não Que não está fez assistindo ainda. a aula, É e aí verdade. fica perguntando que a professora não fez, dizendo que a professora não deu. É complicado, sabe? Quando a gente É tenso. quando a gente está presencial é muito fácil. E aí, assim, as aulas não estão no portal, mas eu coloco nos grupos. Por quê? Porque eu ainda não consegui inserir, mas eu estou sim cumprindo com minha obrigação de dar as aulas gravadas. Concordam? Sim. Eu passei aí no grupo. Com certeza. Daqui a pouco teremos a outra aula, tá certo? E é isso, gente. Eu espero poder estar contribuindo aí para que não haja nenhuma dúvida. Acabamos com os processos de atividades, estamos livres desses questionamentos, né, Vanessa? E agora também, vai ter trabalho? Não, trabalho é a gente conversando aqui, ó. É o debate, é vocês participando, que todas as turmas estão participando. Não tenho do que reclamar. A gente troca bastante. Hoje eu trouxe vários vídeos. Então, a gente vai trocar muito. Então, eu acho que isso já faz parte do trabalho. E que não tem continuação do trabalho. O trabalho é justamente depois da aula. Então, essas atividades. Beleza? Ou seja, a atividade 1 valeu 1 ponto. A atividade 2 valeu 1 ponto. A atividade 3 valeu 3 pontos. Ai, professor, o meu apareceu 0.0. Gente, se você tem seu nome lá, se você fez a atividade, não existe certo ou errado. Você fez. Lembra o que eu falei? Que eu quero as suas palavras. Eu não estou te avaliando para saber se você fez certo ou errado, não. Eu estou querendo que você reflita. Lembra também que eu falei que é um exercício para vocês? Tá? Então, é uma atividade que não é... Eu quero ouvir você. Na verdade, eu quero saber como vocês pensam, tá? Então, vamos lá de novo. Atividade 1, ponto. Atividade 2, 1 ponto. Atividade 3, valeu 3 pontos. E a atividade de hoje, eu vou colocar até a data, porque, ó, 6/11, tá? A atividade de hoje vai valer 5 pontos. É sobre o filme Patty Adams, que vocês vão ter até o dia 11, até o final da aula, para assistirem e resolverem as questões. São 5 questões, cada uma vale 1 ponto. Se você não fizer uma determinada questão, você vai valer 4. Se você deixar de fazer 2, vai valer quanto? Menos. E se você fizer as 5, você já tem 5 pontos. Beleza? Quem puder, por favor, tirar foto disso e colocar no grupo, eu agradeço assim, de maneira imensa. Pessoa que possa fazer isso para a gente. Professora, eu já fiz isso, professora Madular. Eu já fiz, professora, já tirei Beleza. aqui o print. Então, vocês são demais. Obrigada, viu, gente? Pode falar, Graciele. A senhora pode, por favor, repetir o nome do filme que parou aqui na internet? Não precisa repetir, porque vai estar lá na atividade. É Patty Adams, mas vai estar lá, não se preocupe, viu? Não precisa repetir, não. Calma, respira, minha gente. Vamos para a aula. Eita, que tem pergunta no chat. Muito barulho, não estou ouvindo nada. Ó, a Letícia tá falando aí, viu, galera? Preste atenção, viu, do barulho. Quando será a prova, Letícia? Já respondi também, tá bom? Let's go, vamos para a aula, porque já está mais do que na hora. Falamos nas aulas passadas sobre a criança hospitalizada e vamos dar continuidade hoje, tá certo? Ainda em razão da confusão de slide no slide, hoje eu separei o slide e coloquei a data, ou seja, esse é o slide. Esse aí é o slide da aula de hoje, tá bom? Já coloquei data. Todo mundo visualiza o slide? Sim. Ótimo, obrigada, viu? Vou só agora... Pronto, tem aí Psicologia Aplicada e Enfermagem. Mais dúvida? Vamos lá. Professora, tem como mutar os microfones? Está muito barulho. Ok, boa. Obrigada por lembrar, tá certo? Muito bem. Pronto. Então, vamos lá. Gente, vamos... Aqui é o nosso conteúdo aqui de nosso programa, tá?
o que a gente vai enfatizar hoje? Hoje, nós iremos tratar, nós já vimos o que é psicologia, já vimos os processos psicológicos, as fases de desenvolvimento humano e pulamos, lembram, para os pacientes infantis. Efeito da privação materna. Hoje falaremos sobre isso. Preparo para a hospitalização de crianças, enfermagem de criança hospitalizada, reações da equipe na relação com o paciente da criança terminal e vamos falar sobre pacientes adolescentes, adultos, idosos, abordagem holística, sistêmica e vamos terminar com o processo do luto, tá? Então, vai ser isso aqui que nós vamos ver hoje. Olha aqui, ó, está todo o conteúdo, está aqui, ó, tá bom? Então, vamos que a aula está muito top. Eu gostei muito dos vídeos que eu separei, tá? E vamos tentar aí aprendermos juntos, trocarmos, tá certo? Então, é isso. Vimos aí vimos a aula passada sobre o paciente infantil. Quais são os efeitos dessa privação materna nesse paciente, nessa criança? Então, a criança, ela apresenta angústia, carência afetiva, sentimento de vingança, ou seja, ela culpa, né? Culpa e depressão, ela se culpa, mas também ela culpa o outro e ela tenta se vingar através de comportamentos, né, negativos que não possibilitam aí a aderência ao tratamento, né? A criança recusa algumas regras do hospital que a enfermagem impõe e tal, tá? Temos também a sensação de abandono, nós falamos bastante sobre isso na aula passada, personalidade instável, inapetência, perda de peso, falta de iniciativa e apatia, tudo isso tem a ver aí, inapetência, falta de iniciativa, apatia, tudo isso aí tem quase o mesmo significado, tá certo? Então é isso. Distúrbio do sono, diminuição da vocalização, a criança para de falar, de conversar, tá? Como é esse preparo para a hospitalização das crianças? O preparo deve ser realizado pelos pais. Olha que interessante, pois são considerados pessoas mais importantes e significativas para o paciente. Para isto, devem receber apoio e preparo para o desempenho de determinada tarefa. Então, os pais, vocês já sabem que atendimento de qualquer paciente, acompanhantes, família, fazem parte de todo o processo de adaptação, né? As informações devem ser reais e fornecidas de acordo com o nível de entendimento, sendo necessário repeti-la quantas vezes for necessário. Esclarecer sobre o aspecto temporário da situação e incluir preparação para voltar para casa. Franqueza sobre o aspecto da dor, da separação e das visitas. As crianças maiores de 5 anos, é importante realizar essa tarefa com a ajuda de figuras, desenhos e dramatização. Falamos sobre isso também na aula passada, a importância do lúdico, tá? Nesse processo aí de adaptação e de compreensão da nova condição. Professora? Pode falar, Ana Caroline. Isso, eu queria saber se essa preparação vale para pessoas com deficiência também. Sim, nesse caso, a pessoa com a deficiência, você tem uma inclinação maior para a compreensão maior e a ajuda da família, do acompanhante. Porque talvez, dependendo da deficiência, claro, né? Por exemplo, uma criança com Down, ela vai compreender, dependendo do grau neurológico, tá, dela, ela pode sim compreender. Então, cada caso é um caso. A criança especial, ela precisa de um manejo diferenciado, né, Ana Caroline? Que nesse caso de compreensão dessa primeira etapa de recebimento dessa criança, de preparação para essa nova condição, a família, o acompanhante, como tem já esse costume, esse conhecimento maior dessa criança, vai auxiliar demais, certo? Ok? Entendi, obrigada. Beleza. Então, a enfermagem é criança hospitalizada, especialização. Existem especializações na área infantil, né, na área pediátrica, seja na oncologia e outros aspectos, TI, tá? Então, compreender as etapas da vida que a criança está vivendo é importante, a gente já falou sobre isso. Ter visão global, criança e família, olha aí. Propiciar reconhecimento do ambiente, possibilitar acesso à recreação, deixar a criança em posição confortável, utilizar linguagem
e tom de voz adequados, evitar manuseio desnecessário, evitar esquecimentos dos horários de medicação, tá? Aí são mais... Minha internet ficou instável, mas eu tô aqui ainda, vocês me escutam? Escuta, Sim, professora. escuto, sim. Joia. Reações da equipe na relação de uma criança terminal. Há uma identificação com a morte e o sofrimento, existe a culpa, mesmo que inconsciente, porque o profissional ele causa um sofrimento, ele administra esse sofrimento na criança e aí existe essa culpa. A impotência, muitas vezes, tá? Que você não vai poder fazer muita coisa em determinados casos. O afastamento, muitas vezes a frieza diante de uma situação, diante de um caso. Isso se chama um mecanismo de defesa, você precisa se adaptar a esse caso novo. Então, de alguma maneira, você se afasta um pouco. Isso é importante que a gente tenha como um termômetrozinho, como é que você está lidando com a situação, quais são os mecanismos de defesa que você está lidando e se esses mecanismos eles são bons para você e para o paciente na relação de vocês dois, tá? Negação, conspiração do silêncio, muito parecida com afastamento. Já a negação ela é muito, muito mais impactante, já que há uma relação de não acreditar, já que você tem que ter a competência do cuidar, competência técnica, né? Então, isso é bem complicado quando há negação. A agressividade e autoritarismo como defesa. Será que você, de repente, está utilizando essa agressividade e esse autoritarismo como um mecanismo também de defesa? É bem mais grave até, tá? Do que a negação. Comportamentos estereotipados. Então, você cria comportamento aí que faça você fugir ou que faça que você justifique, que você se sobreponha aquele caso, que você toma aquele caso para você. Tome cuidado, tá? Tenha noção de quanto você se envolve e se isso é saudável. É sempre bom colocar no termômetro. Quando eu falo termômetro, é equilíbrio, é regulação, beleza? Superproteção com remissão da culpa. Então, quando é aquela superproteção, a criança às vezes não adere tanto ao tratamento, aí você tem o quê? Você tem aquela superproteção e termina se envolvendo e dificultando para o outro profissional que vem, né? Porque você, de alguma maneira, abriu certa brecha para a criança tomar decisões que ela não poderia tomar, tá? Por exemplo, comer, não comer, trazer comida de fora, só um pouquinho. E aí o outro colega de turno vem e sente esse impacto aí dessa abertura, porque você super protegeu. Olha aí, tem pergunta, tem comentário, tá? Deixa eu ver... tá travando. Minha gente, meu áudio está travando. Por favor, Eu fala. estou ouvindo, professor. Tem coisas que a senhora fala que para, depois ele volta. Aí para, depois volta. Normal. Tá travando, trava muito. Pra mim tá normal. E agora, eu continuo ou não, gente? Eu tô na dúvida, me ajudem. Não sei o que fazer. Tá bom agora, professora. Na minha... Continue, porque, tá bom. porque quando a senhora... Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui minha... Deixa eu ver como é que está a estabilidade. Vou dar uma olhadinha na minha internet aqui. Peraí, só um momentinho. Ai, Douglas, vou botar esse aqui, que eu acho que aqui é o TR, eu acho que vai dar tudo certo. De repente, eu senti também estabilidade, até que eu comentei, né? Vamos ver se melhora agora, tá? Vocês aí vão me dizendo, tá bom? Obrigada aí pelo toque, tá bom, gente? Continua. Letícia, veja aí, por favor, Letícia. Ana Caroline, melhorou? Não tá travando não, tá bom. Agora tá bom. Então, Tá bom, professor. Ai, que bom. Então, vamos prosseguir, porque agora vamos falar sobre o paciente, o adolescente, ó. Que legal. Inclusive, nos estudos, tá, gente? Nas pesquisas, isso aí tá no módulo. Quem puder me dizer que tá com o módulo pertinho de você aí, pode me dizer, por favor, qual é a página, tá? Para ajudar aí seus colegas e me ajudar também
Porque o meu não está aqui. 268. Oi? 268. 268. Valeu, Karine. Então, pacientes adolescentes. Então, os adolescentes se encontram imersos no mundo de ambiguidades e contradições entre as pulsões para abraçar o mundo, passando por cima de tudo e de todos, e momentos de depressão, frustração. O adolescente se ressente da falta de liberdade e autonomia dos adultos e, ao mesmo tempo, não pode usufruir a irresponsabilidade da infância. Por isso, ocorrem mudanças em vários níveis. Segundo estudos aí, a enfermagem tem maior dificuldade em se adaptar e em cuidar dessa fase. Se nós pensarmos bem, nós temos aí programas, como a gente viu na aula passada, como o Pronto-Riso, enfatizando muito mais a questão da hospitalização na criança. Temos também na questão do adulto e do idoso, projetos aí que nós vamos ver mais para frente. E não temos uma adequação para essa fase da adolescência, na fase de hospitalização e na fase terminal, tá? Vocês concordam um pouco com isso comigo? O que é que vocês acham do que eu falei? O que é que vocês conhecem? Alguém já viu algo, algum projeto direcionado aí para o paciente hospitalizado, no caso, nessa fase de adolescência? Já viu aí o ambiente hospitalar adequado para essa fase? E quando nós falamos dessa fase... Professora, então, para criança ainda a gente vê um tratamento diferenciado. Tem, em alguns hospitais, é decorado, por exemplo, a parte de oncologia do USE é toda decorada, tem todo aquele um cuidado diferenciado. Já para o público adolescente em si, não, porque a maioria dos adolescentes, às vezes, são internados até mesmo com adultos, e não numa ala específica. Isso mesmo, Lari. E aí, quando a gente pensa num processo de turbilhão de hormônios, hein, Larissa? Imagine. Larissa é o nome de minha filha, viu? Então, quando a gente pensa no processo de turbilhão aí de hormônios, de relocação aí de identidade, então quem sou eu, dessa fuga aí de princípios da família, que é natural, gente. Vamos falar isso de maturação cerebral, como a gente vem falando, de maneira muito consciente, tá? Então, existe aí uma necessidade dessa fase em se identificar. Eu trouxe aqui alguns relatos bem interessantes desses adolescentes hospitalizados, vocês vão gostar, tá certo? Então, efeitos da hospitalização em adolescentes. A consciência da transformação do próprio corpo, tá? Timidez e falta de privacidade. Essa questão da privacidade do eu é muito forte. Quem tem filho adolescente, eu tenho 2. Uma tem 14, meu outro filho tem 12, tá chegando aí na adolescência e não tá fácil mesmo, tá? E a gente lembra quando a gente era adolescente, né? Quem aí tem umas pessoas que foram menos rebeldes, vamos dizer assim. Rebeldes, eu digo assim, quer impor suas vontades, quer descobrir esse mundo, quer tentar coisas novas, quer sair um pouquinho dessas regras da família, né? E com muito manejo e habilidade é que a gente tem que ter, né? Para poder lidar com essa fase, tá certo? Que é hormonal, que é neurológica. Pode dizer, Ingrid. Eu estou passando por isso porque eu ainda sou, assim, meio adolescente e meio adulto, né? 18 anos. Que bom, Ingrid. Fale um pouquinho pra gente. Eu não sei dizer, cara, porque a gente tá vendo, assim, que a gente tá crescendo, quer poder fazer coisas novas, né, ver o que a gente não viu ainda, e fica complicado para os nossos pais que tipo, é acostumado com aquela criança que obedece, que faz o que eles querem para... eu não sei como falar, mas mas foi eles ótimo. Não entendem que a gente adorei, cresceu, menina, você... Isso. Que a gente já cresceu e quer viver outra coisa. Isso mesmo, massa, viu? Adorei. Então, consciência da transformação do corpo, né? Também. E a falta de privacidade. Reações descontroladas em relação à própria doença e a dos outros, tá? Dificuldade de relacionamento por conta da ociosidade física e da imobilização
pela doença, tá? O que é a adolescência? A adolescência é a etapa em que ocorrem as maiores transformações no ser humano durante a vida, do nascimento até a morte. Então, é o turbilhão, galera. Ao conjunto de transformações físicas e biológicas, dá-se o nome de puberdade. A puberdade é responsável pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, forma física duplicada, aceleração do crescimento linear, entre outros. A adolescência é responsável pelas modificações psicossociais que acompanham a puberdade. Portanto, embora possuam definições distintas, o fenômeno puberdade e adolescência não pode ser estudado separadamente, ou seja, você tem um paciente ali no leito que ele é adolescente, você não vai tirar mais da ideia puberdade e adolescência. Não pode, tá bom? Porque aí você vai começar... É muito fácil quando a gente compreende o outro, lembra? Essa noção de empatia que a gente falou. Quando a gente compreende que a gente erra, que a gente... Pronto, vamos compreender que a gente também já errou nessa fase, né? Quem nunca errou, beleza. Mas vamos dizer assim, lembra dos erros aí. Quanta coisa você já fez, quem você era, nem erro a palavra. Quem você foi, quem você era quando era adolescente. E aí você se coloca no lugar. E aí você dá a possibilidade do outro também se expressar. E você entende, você sabe que aquilo não é pessoal, não é um problema com você. Não é você o problema. O problema é todo o que está entre ele. O problema está com ele. Você pode ser um ativador desse problema, você pode piorar essa situação, ou você pode orientar melhor, tá? Professora, Pode falar, Ivani. eu não tive adolescência, não, porque quando eu tinha 8 anos, eu já tomava conta de outras crianças, que também eu era uma criança, e a minha adolescência foi muito, assim, complicada, porque quando meu corpo transformou, eu menstruei com 15, quando meu corpo foi transformado, eu aí engravidei do meu primeiro filho, na minha casa não ter apoio, entendeu? Não ter apoio de Entendi. família, assim, mãe e pai, né? Aí eu não tive, assim, aquela infância, né? De criança, como meu filho tem, ele brinca, entendeu? Eu já tive Sim, assim, eu já fui mulher, eu já fui mãe nova, já tive responsabilidade desde nova, desde cedo. Então, não tive adolescência e nem tive aquela brincadeira que criança gosta, entendeu? Porque eu tive um pai que bebia demais e sempre nós não tínhamos a gente não podia estar na rua. É por isso que até eu acho que hoje eu sou assim, desse jeito, por causa, assim, crio meus filhos da mesma forma, porque eu não tive uma infância, entendeu? Não deixo meus filhos ir para a rua, não deixo meu filho brincar com outras crianças. Por quê? Também porque hoje em dia também está muito complicado, né? Tá deixando assim, né? Então, Vanessa, nesse caso, esse seu relato, gente, quando eu mutei todo mundo, mas assim, às vezes, né, descontrola pelo jeito, viu? Peraí, Vanessa, eu comento já, tá bom? Letícia, meu Deus do céu, ela tá falando, não, ela já falou, né? Letícia, essa aqui já está... Você já resolveu essa questão de travar ou você falou de novo? Porque eu agora me perdi. Você pode me responder? Se estiver travando de novo, eu vou lá e procuro outro jeito de tentar melhorar. Então, Vanessa, eu vou aguardar a Letícia você falar, tá? E Vanessa, em relação a isso, é importante você fazer essa reflexão. Você acabou de fazer, entendeu? Porque aí, nesse processo aí, você vai primeiro se resolver, buscar a resolução, quanto isso está impactando sua vida, fazer essa reflexãozinha, entendeu? Dessa questão. Então, é vencedora. Se você olhar pela ótica positiva, claro que existem muitos ganhos que você teve. Claro que você perdeu também algumas coisas. Mas e por que a gente não pode olhar também pelo lado positivo? Mais saudável. Se a dor for muito grande, me tornei uma de mulher. paralisar você e que você entre em conflito até com seus filhos, hora de trabalhar, beleza? É verdade. Não E me tornei uma pessoa responsável logo cedo, né, professora? Porque, assim, eu acho que a gente dá um passo. Eu engravidei e não sabia que estava grávida, Isso. porque minha mãe não conversava comigo, eu fui mocinha com 15 anos, 16 anos já tive relação.
entendeu? Não tive uma infância boa, né? Aí tive meu filho, meu primeiro filho. Aí depois para me engravidar novamente foi muito difícil, porque eu não aceitava aquela situação que eu Eu tinha passado imagino, antes. Aí verdade. agora engravidei desse pequeno agora, aí veio acontecendo aquelas coisas de tive cisto, tirei o ovário. Aí agora essa outra que aconteceu. E E tá tudo isso na aqui, minha viu? cabeça. Ei, vencedor, e E tá aqui com a gente estudando. é Menina, verdade, olha quanta coisa legal. Então, é gente, verdade. eu agradeço muito você se colocar, Vanessa, tá? Porque essa troca é importante. Obrigada, Lenita. Obrigada, Letícia, pelo feedback, tá certo? Gente, eu vou ler aqui só um pouquinho. A puberdade se conclui em torno de 18 anos, com o fim do crescimento linear e amadurecimento gonodal, que é a parte cerebral. Vocês veem que é maturação. Quando vocês pensam assim, vocês não vão levar nada mais para o lado pessoal, um paciente rebelde. É isso que eu acho, entendeu? Porque vocês sabem que aquilo ali é um turbilhão, tá? De coisas, né? Imagine Vanessa aí passando por esse turbilhão, né? De hormônios e tudo isso, e ainda tendo que ser, além, né? Ser mulher, né? Imagine. Mas aí você tá aqui para mostrar que vale muito a pena, sabe? Maravilha. Eu tô criando os meus, eu vou terminar, tô criando meus filhos sozinha, porque os pais de meus dois filhos não me assumiram nem assumiu a criança. Estou criando E tá sozinha estudando. mesmo. Estou sendo mãe e pai ao mesmo tempo dos meus filhos. Um tem Ó, 18, palminhas daquele para jeito, você, né? ó. Daquele jeito, um tem 18 e é meio assim, já foi rebelde com 14 anos, mas eu fui ali levando ele, né? Já saiu de casa, voltou, saiu, voltou, ele disse, mãe, a senhora tá certa. E o pequeno eu estou criando do meu jeito, entendeu? E para poder levar ele pelo caminho certo, Se todos os precisar da dois. ajuda da professora, eu tô aqui. Viu? Tá Gente, a certo. gente vai sair e vai voltar, porque já tem 1 minuto. Só temos 1 minutinho, tá bom? Mesmo link.